Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, definido o local da partida entre Vasco e Sport. Vamos falar mais um pouco desse jogo. Vamos falar também aqui, caso o Vasco vença o Sport, quais as possibilidades do Vasco voltar à elite do futebol. Também vamos falar aqui da situação do Alexandre Campelo, hein, cara? O Conselho Deliberativo do Vasco reprovou as contas de 2019. Vamos falar desse assunto. Vamos falar também aqui das reformas que serão feitas pela 777 Partners no Vasco, hein, cara? Tudo isso e muito mais aqui. Fica até o final, o vídeo tá imperdível hoje, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão, hein, cara? Se inscreve aí, amigo, pra ajudar demais o nosso canal. Se você é novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez, meu brother, vascaíno, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí para ajudar bastante o nosso crescimento também. E se você já conhece o nosso trampo, gosta do nosso trabalho, gosta do nosso canal, compartilha com seus amigos também para ajudar muito. Bom, pessoal, o Vasco vai para a partida aí contra o Sport nesse próximo domingo às 4 horas da tarde na Ilha do Retiro, com uma certeza: se vencer, ficará com as duas mãos praticamente aí no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. 3 pontos de vantagem que o Vasco tem para o Sport e mais o fato do Grêmio e o Bahia se enfrentarem nessa mesma rodada levarão o Vasco a chegar a 95% de chance de acesso, de acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente as chances do Vasco são de 64% contra 27% do Sport. Apenas 3 pontos separam os dois times, como eu falei. Mas no pior cenário para o Vasco, em caso de vitória aí do Sport, o Vasco seguirá ainda assim perto do acesso, com 53% de chance contra 40% apenas do Sport. O Vasco tem uma vantagem no saldo de gols. Hoje o saldo do Vasco é de 11 contra 3 do Sport. O fato do Vasco também ter 2 partidas como mandante em sequência em São Januário dá uma maior esperança de que o Vasco conquistará esse acesso à elite do futebol. Os resultados das últimas 2 rodadas reduziram o número de times na briga pela vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que aquela famosa final contra o Londrina, que o Vasco não conseguiu vencer e empatou por 1-1, não serviu de nada, né? Somente pro Vasco conquistar um pontinho, né? Porque o Londrina não é uma ameaça mais ao Vasco e não tem chance nenhuma de subir à elite do futebol brasileiro, né? O jogo que o Vasco poderia ter vencido com maior tranquilidade. Infelizmente, o jogo foi tratado de uma maneira muito maior do que deveria ser, porque o Londrina hoje sequer está brigando ali pelo G4. Isso foi prejudicial, na minha opinião, aos jogadores que trataram o jogo como o jogo das suas vidas e não conseguiram fazer absolutamente nada dentro de campo. O seu Raniel perdeu aqueles gols absurdos e também o Alex Teixeira, né? Isso também vai do psicológico, também da pressão, tudo isso que envolveu aquela partida atrapalhou o Vasco a conquistar os 3 pontos. E hoje você vê realmente que tinha totais condições de vencer aquela partida o Vasco, porque o Londrina só tropeçou após ter empatado em São Januário com o Vasco. O jogo aí de domingo, né, como eu falei no início do vídeo, né, confirmadíssimo na Ilha do Retiro. Havia possibilidade dessa partida ser transferida para a Arena Pernambuco para ter uma maior capacidade de torcedores do Sport no estádio. Vale ressaltar que a Ilha do Retiro está passando por uma reforma, tem como capacidade atualmente apenas 19 mil torcedores, né? Esse foi o número de torcedores que apoiaram o Sport no último jogo, que eles venceram por 3-1 contra o Cruzeiro, de acordo com as informações. Vamos torcer para que o Vasco consiga fazer um bom jogo, mesmo, como eu falei, né? Mesmo se fosse na Arena Pernambuco ou até mesmo na Ilha do Retiro, o Vasco tem que vencer de qualquer maneira. Na minha opinião, é mais time do que o Sport, mas o Vasco tem que fazer valer isso dentro de campo. Vamos ter a volta do Alex Teixeira. Felizmente, como eu mencionei nos vídeos passados, não vamos ter aí o Léo Matos e também o Bruno Tubarão. O Léo Matos é a ausência mais sentida no time do Vasco, porque hoje não temos um lateral direito à altura do nosso titular, né? Infelizmente, o Jorginho vai ter que viver de adaptação e uma improvisação ali na lateral. Ao que tudo indica, pode ser que tenhamos um zagueiro jogando na lateral direita, já que o Matheus Ribeiro é um jogador que não passa confiança nem para a mãe dele. Mas vamos torcer somente minutos antes da partida que a gente vai ver a escalação oficial, porque o Jorginho sempre mexe no time também, né? Deixa aí nos comentários o que você espera desse clássico Sport Vasco, Vasco Sport. Só a vitória interessa. Como eu falei, caso vença, o Vasco chegará a 95% de chance de voltar à elite do futebol.
Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas notícias do Vasco, né, cara? Muita coisa acontecendo dentro do nosso clube. O Conselho Deliberativo reprovou as contas aí de 2019 e de 2020. O clube contratará uma empresa para investigar essas irregularidades. Vale ressaltar que esse período era o período do Alexandre Campelo como presidente do Vasco, né? O Alexandre Campelo, que teve uma péssima gestão, o máximo que ele conseguiu com o Vasco foi levar o Vasco para a Sul-Americana e, claro, rebaixar o Vasco no ano de 2020, com um campeonato que acabou em 2021, no início de 2021. Além de contratar 43 jogadores em todo o seu período de gestão, foram pouquíssimos jogadores de qualidade que passaram pelo Vasco nesse período, né? Entre eles, o Maxi Lopes, o Leandro Castan, que foi capitão do Vasco durante muito tempo. Quando chegou, jogou bem, né, cara? Os primeiros anos, o Leandro Castan foi muito bem com a camisa do Vasco, só que depois a idade, também os problemas internos dentro do clube, e também com o torcedor vascaíno, fizeram com que o futebol dele desaparecesse. E hoje ele está aposentado, assim também como o Maxi Lopes. Também contratou o Guarim, que também é outro jogador que se aposentou. Caiu nas graças do torcedor vascaíno rapidamente pela qualidade técnica que tinha. E também o último reforço que foi de qualidade contratado pelo Alexandre Campelo, que foi o argentino Germancano, e também o Benítez, né? Mas o Benítez viveu muito tempo com lesões e acabou que não caiu tanto nas graças do torcedor como esses outros atletas que passaram pelo clube. E logicamente tiveram péssimas contratações, como por exemplo, amigo, Toco Felipe, um jogador que, se eu não me engano, era africano. O Vasco contratou ele para um período de teste, ele sequer foi utilizado pelo técnico Ricardo Sapinto. Ele chegou na época do Sapinto, hein, cara, e não foi utilizado, e com certeza foi uma das péssimas contratações aí pelo Alexandre Campelo, sem falar entre várias outras, né? Bruno César, William Maranhão, Valdívia, que está lá no Cuiabá, entre vários outros nomes, péssimos jogadores, Weller, jogadores ridículos que passaram pelo Vasco, que infelizmente contribuíram muito para o Vasco ter tido 4 rebaixamentos na sua história. E agora o Alexandre Campelo será investigado. Essa gestão tem que ser investigada sim, para saber por que as contas não bateram. Bom, e agora quem está no comando do Vasco é a 777 Partners, né? E a empresa já estaria promovendo pequenas melhorias aí no CT Moacir Barbosa. De acordo com o diretor executivo do Vasco aí, Paulo Brax, ele revelou que já está sendo feito algumas melhorias no CT do Vasco e que em janeiro pode ser que tenhamos aí uma reforma bem maior. O diretor disse o seguinte, né? Já começaram algumas mudanças pequenas, mas que interferem no nosso dia a dia. Vamos fazer uma reforma mais pesada depois do final da temporada. Acredito que até antes do fim da Série B já vai ter um trator trabalhando aqui no CT, porque teremos um jogo fora na última rodada. A gente vai melhorar os campos e ampliar eles. Precisamos de um campo a mais. Vamos ver se faremos um ou meio campo a mais para transformar em 3. A infraestrutura de escritório, de salas e academia. Em meados de janeiro já teremos outra cara aqui. Isso já tem sido trabalhado em paralelo, mas não podemos entrar com o maquinário por conta das competições. Tem uma pessoa própria para isso aqui dentro, já trabalhando todos os dias com a pasta de reforma dentro do CT, trabalhando diretamente com isso. Eu não vou entrar em Base e São Januário por enquanto, mas essa pessoa responsável também vai tomar conta de tudo, afirmou o dirigente vascaíno Paulo Brax. Ao que tudo indica, a partir do ano que vem, o CT do Vasco deverá ser muito modernizado aí pela 777 Partners. Esse já era um plano inicial da empresa quando comprou o futebol do Vasco. Quando eles visitaram o Brasil pela primeira vez, eles viram inúmeras irregularidades e coisas que devem melhorar urgentemente dentro do clube. E claro, a gente espera que, quem sabe, o São Januário possa também passar por uma reforma, que é o grande sonho do vascaíno, né? A modernização do estádio seria algo histórico e com certeza a gente espera que isso possa acontecer nos próximos anos. Só que isso não é prioridade hoje da 777 Partners. A gente espera que, quem sabe, com o Vasco tendo uma maior rentabilidade, conseguindo títulos e, claro, arrecadando um dinheiro suficiente para conseguir a reforma do estádio, finalmente aconteça a tão sonhada modernização de São Januário e, quem sabe, o estádio se tornando uma arena, né? Que seria maravilhoso. Mas até o momento a 777 Partners está caminhando passo a passo. O primeiro objetivo deles está bem claro, que é a melhoria do CT Moacir Barbosa. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo a reforma do CT e também a do Alexandre Campelo, lá que está sendo investigado por irregularidades lá nas contas de 2019 e 2020. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. É nóis.